Hoje tem Flamengo em campo e é vaga para Mundial, sim! Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de quarta-feira, recheado de informações. Pedi para vocês que começaram a nos assistir, que já deixa aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e dê aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Meus queridos, já deu like? Já se inscreveu? Lembrando que isso é muito importante para o nosso trabalho, isso é muito importante para o nosso crescimento, não custa nada. E aqui vocês têm sempre informações todos os dias sobre o clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regata do Flamengo. Hoje o Brasil vai parar, uns por amor, outros por pura inveja. Você vai parar por quê? Deixe seu comentário aí, mesmo você sendo antes. Pode deixar seu comentário à vontade. Vamos começar esse vídeo com aquela palavra de meditação que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45, que diz o seguinte: Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens a mim com espada e lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Que Deus abençoe a vida de todos vocês que estão assistindo esse vídeo nessa manhã de quarta-feira e que essas bênçãos se estendam para todos os seus familiares em nome de Jesus, tá? Bom, vou trazer agora informações para vocês sobre Flamengo e Cruz Azul, como chegam as equipes, valendo o troféu Derby das Américas. Quem passar vai enfrentar aí o Pirâmides pelo torneio Challenger. Rapaz, é tanto torneio. Quem passar do torneio Challenger vai disputar a final Interclubes com o PSG, né? PSG que tem algumas baixas aí, então eu vou trazer. Flamengo estreia na Copa Intercontinental, hoje, quarta-feira, às 14 horas, horário de Brasília, lá às 20 horas, contra o Cruz Azul do México, o Derby das Américas, jogo válido pela segunda fase do torneio e será no estádio Ahmad Bin Ali, no distrito de Al Rain, a 20 quilômetros de Doha. Por que o segundo jogo? O primeiro jogo foi do Pirâmides, né? Por isso que o Pirâmides está esperando lá atrás. Eu não lembro contra quem o Pirâmides jogou, né? Que é na Copa Charlie, que quem passar aqui vai enfrentá-lo, tá? O Cruz Azul chega ao Catar mais cansado do que o Flamengo e vindo de uma eliminação na semifinal do torneio Apertura do Campeonato Mexicano. Lembrando que os veículos esportivos do México falou que o abismo, né, entre Flamengo e o Cruz Azul era abismal, né? Porque o Flamengo tinha disputado 75 jogos, vamos colocar aí, e o time mexicano tinha disputado apenas 54 jogos. Esse, se eu não me engano, será o 66º jogo do Flamengo, o 55º ou 56º do time mexicano. Então eles falaram que era abismal a diferença por causa do cansaço. O Flamengo tinha disputado muito mais partidas. Mas o Flamengo, como conseguiu ganhar o Campeonato Brasileiro com uma rodada de antecedência, pôde mandar a campo contra o Mirassol, né, a última rodada do Brasileirão, um time sub-20 com alguns jogadores do elenco principal. Então o Flamengo antecipou sua viagem, teve mais tempo para descansar e se adaptar ao fuso horário. Então o Flamengo chega aí mais inteiro do que o time mexicano. Então vamos lá, trazer aqui, o time desembarcou em Doha menos de 48 horas antes da partida, o time Cruz Azul. A equipe mexicana se classificou para o torneio por ter vencido a Copa da CONCACAF, né? Foi campeão da CONCACAF. Flamengo, por sua vez, conseguiu poupar o time titular na última rodada do Brasileirão e antecipou sua viagem ao Catar, onde chegou no domingo, com mais tempo de preparação e apenas um desfalque, que é Pedro. A equipe de Felipe Luiz chega motivada para o principal desafio do Intercontinental, tendo conquistado os dois principais títulos da temporada, a Libertadores e o Brasileirão. Campeonato Carioca, Taça Guanabara, Supercopa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América. Flamengo ainda é o atual campeão da Copa do Brasil, tendo em vista que a final da Copa do Brasil só será depois
do Intercontinental. Então, o Flamengo chegando na final e conseguindo ganhar do PSG, é o que nós queremos, aí vai ser campeão Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Taça Guanabara, Campeonato Carioca, Brasileirão, Libertadores da América, Derby das Américas, Challenger e Mundial de Clubes. Ou seja, Flamengo pode levantar 9 troféus ainda em 2025. Esse prêmio, esse torneio, a final aí contra o PSG seria para coroar e fechar o ano com chave de ouro. Seria a verdadeira cereja do bolo. Ah, mas Copa do Brasil foi ano passado, mas Flamengo é o atual campeão. Não teve a final ainda. Vai ter as semifinais ainda, para depois ter a final. Então, o Flamengo ainda é o atual campeão da Copa do Brasil. Então, o Flamengo pode obter 9, meus queridos, 9. Ai, é muita coisa. Apesar de ser um jogo das quartas de final, a FIFA, em movimento para valorizar o torneio após o lançamento da Copa do Mundo de Clubes, determinou que todas as partidas terão entrega de troféus e medalhas para a equipe vencedora. O jogo é válido pelo título do Derby das Américas, tá? Vou trazer para vocês a provável escalação. Esse jogo vai passar na Globo e na Sport TV e na Cazé TV, tá? Prováveis escalações do Cruz Azul do técnico Nicolas Larcomon, tá? O time mexicano costuma jogar numa formação com 3 zagueiros e tem Gabriel Toro Fernandes como um de seus principais jogadores. O atacante é o maior goleador do Cruz Azul na atual temporada. O Cruz Azul tentou contratar o Jorginho de Arrascaeta para o Super Mundial de Clubes, né? Mas o Flamengo não quis nem abrir negociação. Provável escalação, galera, não repara aqui se tiver nomes estrangeiros é a pronúncia, né? Andrés, Gudino, Jorge Sanchez, Willer Dita, Eric Lira, Gonzalo Piovi, Rodo Rontondi ou Omar Campos, Charles Rodrigues, Jeremy Marques, José Paradella, Nacho Ribeiro e Gabriel Fernandes. Desfalques: Jesus Oroso, departamento médico. Flamengo do técnico Felipe Luiz, né? O título antecipado do Brasileirão permitiu o Flamengo viajar antes ao Catar e ter algo raro na temporada: 4 sessões de treino antes do jogo. Com exceção de Pedro, Felipe Luiz tem todo o elenco à disposição para tentar superar o primeiro desafio do Intercontinental. Provável escalação do Mengão, galera: Rossi, Varela, Léo Ortiz ou Danilo. Eu acho que quem vai entrar aqui é o Danilo, tá? Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino, Bruno Henrique. O único desfalque é o Pedro. A arbitragem, cara, é da Suécia e da Noruega e Suíça. Então, a pronúncia não é legal. Árbitro é Glyn Lindberg, da Suécia, desculpa. Assistente número 1, Mohamed Beige, da Suécia. Assistente número 2, Andrea Soderqvist, da Suíça. Quarto árbitro, Espen Andreas, da Noruega. E o VAR fica por conta de Fedavi San, da Suíça, tá? Essas são algumas das informações para Flamengo e Cruz Azul do México. Às 14 horas começa ali o esquenta na Rede Globo a partir das 13 horas e 30 minutos, tá? Bom, mudando aqui de assunto rapidinho, falar sobre proposta, né? Segundo Pablo Rafael Rua, do Coluna do Fla, Flamengo não fez nenhuma proposta a John Arias. Isso ele disse que uma fonte o informou. Apesar dos boatos, a diretoria não fez movimento oficial pelo jogador. Segundo uma fonte interna, grandes jogadores sempre são alvos do Flamengo, mas não há nada oficial, tá? Então, eu já trouxe várias informações aqui que foram vinculadas, né, para manter vocês sempre informados sobre a pretensão de Flamengo tentar contratar John Arias. Lembrando que a preferência na contratação dele é do Fluminense por uma cláusula de contrato. O atleta quer permanecer na Europa. O Wolverhampton já estipulou o valor, mas o Flamengo ainda não fez nenhuma proposta oficial. Monitorando os jogadores está, mas vamos ver quais são futuramente. Bom, falando aqui sobre jogadores, negociações, ainda sem pagar
a compra de Thiago Maia, o Internacional sofreu um transfer ban da FIFA. Não vai poder contratar jogadores até saldar a dívida. A entidade internacional, porém, não informou qual a dívida gerou a punição para o clube gaúcho. Lembrando que eles devem tem várias dívidas. Então, a gente não fica nem... qual foi o jogador? Fica até difícil de saber. Desta forma, o Internacional está proibido de contratar novos jogadores. Bom, vamos falar aqui sobre algo surpreendente. Flamengo encerra 2025 como o clube mais valioso do Brasil, segundo o levantamento da consultoria Sport Volley, divulgada na segunda-feira, dia 8 de dezembro. A equipe do Flamengo, campeã da Libertadores do Campeonato Brasileiro, nesta temporada alcançou 5,1 bilhões em volátil, valor de mercado. É a primeira vez que um time brasileiro ultrapassa a marca de 5 bilhões. Olha como a marca do Flamengo está valorizada. 5 bilhões, rapaz. O estudo indica que os 30 clubes mais valiosos do país somam 47,4 bilhões em 2025, alta de 15% em relação aos 41,3 bilhões de 2024. Desse total, 44,2 bilhões, ou seja, 93,2%, concentram-se nos 20 primeiras posições do ranking. Parabéns ao Flamengo aí, 5 bilhões. Olha como a marca do Mengão está valorizada. Galera, então vamos continuar aqui, tem muita coisa para trazer para vocês. Elenco do Flamengo está descansado e chega bem para o Mundial. Léo Ortiz se recuperou de lesão. Alexandre e Pulgar superaram o desgaste. Arrascaeta segue em alta fisicamente. De La Cruz também está bem. A única baixa é Pedro. Já podemos cravar aí que o plano físico do clube para o último bimestre do ano foi excelente. Rapaz, só uma baixa. Informação de Léo José, do Coluna do Fla. Agora, informações aqui do PSG. De olho no futuro adversário do Flamengo. Hakimi fora do Mundial. Destaque do PSG. O lateral se recupera de grave lesão no tornozelo esquerdo e não tem chance de jogar a competição. O PSG já está na final e pode ter Flamengo como adversário na grande decisão. É o que nós esperamos. É o que nós queremos. E a FIFA já acabou com essa ladainha. É mundial sim, eu vou trazer isso daqui a pouco. Bom, mudando aqui de assunto, Saúl e Flamengo avaliam cirurgia no tendão de Aquiles antes de 2026. Lembrando que o Arrascaeta sofreu com muitas lesões em 2024, ele passou por um procedimento cirúrgico no final de 2025, estava com problema de menisco. Após essa cirurgia, ele cresceu muito de produção. O Flamengo já adquiriu Saúl com essa lesão. Aqui, ó, o meio espanhol, Saúl Ñíguez e o Flamengo estão considerando a possibilidade de realizar uma cirurgia no tendão do jogador antes do início da temporada de 2026. Saúl sofre de uma tendinopatia insercional do Aquiles e tem passado por tratamento conservador desde que chegou ao Brasil, realizando diversos procedimentos para conseguir atuar com dores minimizadas, ou seja, só para diminuir a dor não passa, igual meu joelho. Apesar do problema, o espanhol segue à disposição do técnico Felipe Luiz. No entanto, a possibilidade de cirurgia foi colocada à mesa e o atleta demonstrou disposição em passar pelo procedimento para garantir um ano de 2026 sem dores. A decisão final será tomada nas próximas semanas após uma avaliação conjunta do Departamento Médico do Flamengo com o médico particular de confiança de Saúl. Se precisa fazer, se vai passar o ano todo sentindo dores, não entregando dentro de campo aquilo que ele pode entregar, é um excelente jogador, então passa logo, faz igual o Jorginho de Arrascaeta, acaba com o problema e vai ficar aí 100%, né? Então, continuando aqui, ainda falando sobre o Cruz Azul, Faravelli diz que viu quase todos os jogos do Flamengo na Libertadores e fala sobre o adversário hoje, no Intercontinental. Abre aspas. Uma virtude do Flamengo é que ele conseguiu muitos jogadores muito bons e transformá-los em uma equipe totalmente coletiva. Não dependendo da individualidade, embora eles tenham muitas boas individualidades. Esse é o grande valor que o seu treinador conseguiu. Fecha aspas. E ele continua aqui, abre aspas. Ele tem muito bons jogadores de muito peso, com passagem pela Europa e que colocam a serviço de uma coletividade. Arrascaeta, Plata, Bruno Henrique,
Jorginho, eu posso renomear vários, mas no final eles fazem isso em equipe, fecha aspas. E ele segue mais além, abre aspas. Não temos muita esperança de hoje fazer um jogo muito bom. Sabemos a magnitude do rival e conheço muito bem, enfrentei várias vezes na América do Sul. Estamos muito orgulhosos de jogar esse campeonato e de jogar contra um rival de magnitude do Flamengo, fechar. Ele está jogando toda a responsabilidade para o Flamengo, né? O Flamengo é melhor, tem o melhor elenco, tem melhores jogadores, tirando o peso das costas deles e jogando para o Flamengo. Bom, mudando aqui de assunto, segundo o jornalista Diogo Lemos, o atacante Gonzalo Plata despertou interesse de clubes europeus. Equipes da Alemanha, Espanha e Itália sondaram a situação do equatoriano, que segue como uma das opções de Filipe Luís para a disputa do Intercontinental. Plata tem contrato com o Flamengo até agosto de 2029. Monitorando, vários jogadores têm sido do Flamengo, assim como o Flamengo tem monitorado vários jogadores. Mas proposta oficial, o Flamengo não fez e proposta oficial não chegou para o Flamengo, tá? Então, mudando aqui de assunto, Olympique de Marseille, da França, mira a contratação de Jorge Carrascal. Carrascal, pedido pessoal do técnico Roberto De Zerbi. O jogador ganhou projeção no Flamengo após anos escondido na Rússia. O Olympique, inclusive, já fez uma sondagem ao staff do colombiano. O Flamengo só negocia o jogador caso uma proposta considerada extraordinária chegue nesta janela. O camisa 15 foi comprado por cerca de 80 milhões de reais, ou seja, chegando aí com 120, 150 milhões, o Flamengo deve negociar ou não. Também depende do desejo do atleta querer continuar no Flamengo ou querer ir para a Europa, né? Bom, agora falando aqui sobre o derby hoje, ingresso mais caro para Flamengo e Cruz Azul hoje pelo Intercontinental custa menos de R$80. É isso que você ouviu, menos de R$80. O ingresso mais barato custará R$20, né? Reais do Catar, que equivale a aproximadamente R$29,89. Lugares em outros setores também poderão ser adquiridos por R$30 do Catar, que equivale a R$44,78. E R$50 do Catar, R$74,64. Então, os ingressos baratinho, menos de R$80 o ingresso mais barato aí para esse jogo, tá? Como já trouxe a informação do destaque. Gente, eu lembro muito de um memezinho, vai cair, hein, do Iago Pikachu, jogando pelo Vasco da Gama quando o Vasco caiu para a Série B. Iago Pikachu deixa o Fortaleza após rebaixamento à Série B. O ponta de 33 anos não permanecerá no Fortaleza para a temporada de 2026. Com o contrato expirando em dezembro de 2025 e sem renovação, o jogador ficará livre no mercado de transferência. Iago Pikachu foi rebaixado com o Vasco da Gama no ano de 2020 durante o Campeonato Brasileiro da Série A daquela temporada. Rapaz, quer que o time vá para a segunda divisão? Contrata Iago Pikachu. Ou pede de gelo, pé de iceberg, cara. Bom, como eu falei, o Flamengo pode conquistar mais 5 títulos até fevereiro. Derby das Américas contra o Cruz Azul, Copa Challenge contra o Pirâmides, Copa Intercontinental, que é o Mundial de Clubes, contra o PSG, Supercopa do Brasil com o vencedor da Copa do Brasil, Flamengo atual campeão da Copa do Brasil, e Recopa Sul-Americana contra o Lanús. Ou seja, de hoje até fevereiro, o Flamengo pode conquistar mais 5 títulos. 5 títulos. Ai, que delícia. Bom, agora falando aqui sobre esse Mundial de Clubes, a FIFA vai reconhecer o campeão da Copa Intercontinental como campeão mundial, mesmo com o início da nova Copa do Mundo de Clube neste ano. O título do Intercontinental continuará tendo status de mundial. A entidade também mantém o entendimento de que todos os vencedores da competição desde 1960 são considerados campeões do mundo. 1960, 50, 51, 52, não são, tá? 1960 para cima. Então, essa daí
São as informações que eu tinha para trazer para vocês nessa manhã de quarta-feira, dia de jogo do Mengão. Sendo assim, eu, Maurício Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui e volto a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, o mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.